No, non è vero, non è vero. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, tutto a posto? Tutto a posto. Hoje a gente vai estar gravando esse vídeo, né? Pra contar um pouquinho aí pra vocês de como foi a nossa imersão aqui na Itália. A gente tá quase pra completar 6 meses de Itália, né, amor? Meio 6 ano. meses. Parece que eu tô aqui faz 5 anos. Gente, é verdade. Eu acho de tudo que a gente viveu assim, né? Que muita coisa a gente não posta, mas a gente vai contar aí pra vocês alguns detalhes aí dessa nossa imersão. A gente tá gravando esse vídeo aqui da nossa área, né? Da nossa varandinha aqui de casa, né, amor? Tomando um drinkzinho. Aqui a gente já... Esse spritz aqui é o spritz à la Felipe. A gente vai bater esse papo com vocês tomando aí o nosso spritz. Então vamos lá. O que o pessoal mais gosta de saber, né, amor? Quando a gente chegamos aqui no sul da Itália. Hoje a gente mora no sul da Itália, né? E qual foi, assim, os nossos desafios. Então a gente chegou, muita gente do Brasil perguntava: ah, mas vocês vão lá, vocês já estão com empregos garantidos? Vocês já sabem o que vocês vão fazer? Essa aí era o que a gente mais ouvia. Você já tem emprego garantido, né? Todo mundo perguntava: ah, mas vocês já estão com emprego garantido, vocês vão trabalhar do quê? E aí a nossa resposta era... Deus proverá o cordeiro. A gente respondia: ó, a gente não sabe, né? A gente vai chegar lá e a gente tá aberto pra tudo, a gente vai tentar, né? A gente não tinha nada em vista, a gente não tinha nada programado. A programação era chegar na Itália. E também a gente não tinha colocado nenhuma, digamos assim, não sei se seria a palavra certa, empecilho, mas a gente não colocou nada, tipo assim, eu só vou aceitar trabalhar se for nessa área, né? Que nem o pessoal que acompanha a gente sabe que eu sou professor de educação física, tipo, eu só vou se for para trabalhar com educação física, se for para trabalhar em academia. As pessoas perguntavam. Eu vim aberto a trabalhar com tudo que aparecesse. Para mim, o importante era trabalhar e não ficar escolhendo o trabalho, e sim trabalhar. Então, esse era meu lema. Eu falei: amor, vamos. O que aparecer de primeiro eu vou pegar, não tô nem aí. Só que tinha, né, um desafio, que era a questão do italiano. Porque o que acontece? Eu e o Felipe, nós não estudamos, não fizemos nenhum curso. A gente veio, a gente viu muito vídeo no YouTube, falava assim: você tem que vir para arrumar trabalho, só se você falar italiano, você já precisa vir com italiano e tudo mais. Aí tinha dia, né, que eu tava no Brasil, que eu pensava, eu vou ver um negócio de italiano. Mas assim, gente, como fala? É vídeo de YouTube, né, meio Agora, isolado. Eu e a Débora então, estamos vindo aqui para imergir na Itália, para trabalhar. Então, para isso, você precisava realmente saber falar. Na época, ainda eu comprei um resumão do italiano, comprei na Amazon, veio. Ajudou, eu achei legal, ajudou mais para eu aprender a ler o italiano, né? E a pronúncia das palavras, né? De letras. Foi isso que ajudou. Mas realmente você conversar, né? Só estando aqui mesmo. Aí, gente, a gente veio pra ir lá, porque todo mundo recomendava que você tinha que vir pra cá falando italiano. Você tinha que contratar um professor, né? Faz a videoaula e tudo mais. E vai. Como a gente não tinha, né, cacife pra isso, pra contratar um professor particular de web, pra dar aula pra gente, e a gente também não tinha tempo, porque a nossa vida no Brasil era muito corrida, e aí a gente lia uns negocinhos lá, mas, gente, eu vim aqui falando buongiorno, e era só que eu lembrava. Mas, que eu falei assim, gente, italiano é fácil, que eu coloquei na minha cabeça? Pelo amor de Deus, italiano é fácil. Língua prima. Nossa, é língua prima do português e tal. Gente, eu desci do aeroporto. Gente, a primeira vez que eu ouvi o italiano falando, eu não entendi uma palavra. Eu não entendi absolutamente nada. Eu fiquei, meu Deus, é impossível aprender essa língua. Foi a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça. Eu falei assim, não, deve ser impossível, eu não vou conseguir. Gente, vocês vão ouvir uns sons aqui dos vizinhos, tá? É porque a gente mora num condomínio que o povo tira... que o povo tira férias. Então tem napolitano aqui, tem gente de, sei lá, enfim. Eles falam alto. E eles falam alto.
Faz barulho. E falam com a mão. Aí, enfim... E se eles não entrar no meio do vídeo aqui também, conversar. Exato. Tomara que não aconteça isso. Aí, enfim, chegando aqui, eu ouvi eles falando, falei, meu Deus, não é nada daquilo que eu tinha visto nos videozinhos. Não é nada. Então, enfim, a gente tinha que arrumar um emprego e a gente tinha que aprender o italiano. Mas como que eu vou arrumar um emprego sem falar o italiano? Aí, eu fui aprender minha primeira frase na Itália. Scusa, io ho bisogno di un lavoro. Lo sai qualche cosa? Io faccio di tutto un pouco. A minha primeira frase que eu aprendi italiano. E o Felipe estava disposto, né, amor? Conta aí. O Felipe estava disposto. Tava disposto, gente. Tava disposto. Não fiquei escolhendo trabalho. Aqui a gente, como a Débora falou, a gente mora num condomínio, né? Tem bastante casa aqui. E aí, cara, que eu tive a ideia? Falei, eu vou começar a prestar atenção no pessoal aqui. A hora que eu ver alguém com roupa de trabalho, né? Alguém que eu ver que chegou no horário de trabalho, eu vou lá e pergunto, falo, ó, escusa, né? Tô procurando um emprego, tal, sabe de alguma coisa? E aí conheci um marroquino aqui. Aí eu peguei e falei pra ele que eu tava precisando de um emprego. Ele falou assim, ó, eu vou falar com outro amigo meu e depois à noite eu te dou um toque. Falei, tá bom. E nisso, gente, eu não falava com ninguém, porque eu tinha vergonha. O Felipe saiu falando as frases que ele falar, saiu conversando Pegava com todos o Google, os condomínios, Translator, ficava com o Google na mão e saía falando, tagarelando com todo mundo. E eu falei assim, eu não sei falar, eu vou ficar quieta aqui, eu só preciso trabalhar, mas só que eu não tinha em mente, o que eu vou fazer? Tipo assim, se eu não falo, mas eu quero trabalhar, virou aquele fundunço. E aí o Felipe conseguiu um emprego, que a gente vai falar pra vocês já qual foi. E quando ele chegou, conseguiu um emprego, eu falei, eu também quero. Porque assim, gente, eu vim preparada pra tudo. Eu sempre gostei de trabalhar. Sempre gostei de trabalhar, nunca gostei de ficar desocupada. Então assim, pra mim o importante é trabalhar. Não é o que tanto o que eu faço. O que eu falo, meu trabalho sendo digno, acabou, né? Eu queria uma ocupação, eu queria aprender a língua, né? Era o que a gente tinha na nossa mente. Enfim, o Felipe chegou. Qual foi o nosso primeiro emprego, amor? Foi catando morango, fragole, prendendo fragole. Gente, a gente foi trabalhar na zona agrícola. Zona agrícola. Gente, ó, vou colocar o vídeo aí, o nosso vídeo da gente. Lá no morango. E o engraçado foi catando morango, porque o Felipe conseguiu o emprego era pra ele. Só que aí eu falei, não, amor, eu também quero. Aí eu falei, catar morango é fácil. Todo mundo pode catar morango. E aí, gente, pra quem queria saber qual que foi meu primeiro trabalho na Europa, estamos aqui, ó, na plantação de um fragole. Colhendo fragole. Não é não, amor? É isso aí, gente. Essas coisas aí, as blogueiras não mostram. Nosso primeiro trabalho na Europa, colhendo morango. Então é isso aí. E agora você vai ver onde a gente conseguiu chegar. Em nome de Jesus. Gente, o engraçado foi eu conversando com o Mohamed, porque o Mohamed falava assim, prendere fragole. Meu irmão, o que era fragole? Eu não sabia que era fragole. E eu, mas que coisa é fragole? Fragole, fazia assim com a mão, fragole, eu, mas não só, que coisa? Aí ele catou o celularzinho, escreveu lá e aí mostrou pra mim a fotinha do morango. Eu falei, tá, morango. Aí eu pensei, mano, catar morango, pô. 5 horas por dia, né, mano? Era 5 horas só por dia. 5 horas por dia. 2 horas da tarde eu já tava em casa. Era pelo período da manhã. Virei pra essa aqui e falei, vambora. Aí eu falei, amor, eu quero catar morango pequenininho, facinho, gente. Meu irmão. Chegamos lá, eu achando que ia ter o povo lá pra catar morango. Eu dei uma cubada, tinha umas mulheres lá. Falei, se elas dão conta, eu também dou, né? Eu sou do eu posso, gente. Não deu 10 minutos eu catando morango, eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia morrer. Gente, eu lembro que eu tava catando morango. E eu falei assim, já passou, a gente chegou, era umas 6h30, eu comecei a pegar os morangos, tal. 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. A gente acordava 5 e pouco, né, amor? Aí eu tava lá assim, minha coluna já tinha ido pro saco. Eu falei, gente, já deve ter passado umas 3, 4 horas, né?
Falei assim, que é isso? Eu tô aqui acabado, eu já devo ter trabalhado umas 3, 4 horas. A hora que eu fui ver, não tinha passado 20 minutos. Falei, gente, que é isso? Gente, eu lá catando morango. Falo, Chico. Aí as minhas costas doendo. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ô, Lucia! Pio Bela! Pio Bela de Lucia! condomínio! Pio Bela de Aquafar! Não, Ah. não é vera, não é vera. Ah, velho! Tchau! Ah? Ah, Ma è sì, certo. sì. Ah, Sì. certo, va bene. Oh, Ah, brava, bene, va brava. Va bene. Ah, e aí, o que eu tava falando? do morango, a gente foi catar morango. Aí, gente, tinha passado 20 Só minutos que de que serviço, acontece? parecia que Qual- tinha passado um dia inteiro. qual que foi o problema do morango, gente? Tinha uma posição pra você ficar, era tipo em cócoras. E o tempo todo, você não levantava pra ficar reto, você só ficava assim catando morango. Não para, você vai não para. pegando, Então são 5 horas, você assim, aí tem um tempinho lá, faz uma pausa pra um 15 pra um minutinhos. café da manhã, né? E aí 15 minutos e depois você continua, você só para na hora de ir embora. Então, gente, no outro dia, eu não conseguia. A hora que a gente desceu, eu andando assim, eu tinha dificuldade pra andar, de tanta dor nas costas. Eu falei assim, meu Deus, e a gente não era um trabalho que não necessitava você falar italiano, né? E a gente precisava trabalhar. O marroquino que era chefe, ele falava italiano com a gente, né? Claro que os marroquinos ele falava árabe, mas comigo e com a Débora ele falava italiano. Mas assim, ele falava e eu e a Débora aprendeu um pouco com ele. Uma coisa que a gente aprendeu com ele é Nova bene. Oggi nova bene. Oggi va bene. Oggi va bene. Guarda. Oggi va bene. Oggi. Move it. Aprendeu algumas coisinhas com ele. Guarda. Eu só sei, gente, que eu acho que o marroquino quase mandou embora porque eu arrancava o morango para sair a raiz. Que eu não sou aquela mulher delicada, né? Como, né, eu deveria ser, como a minha irmã e tantas, E eu sempre ficava pra trás, os marroquinos tudo ligeiro e eu ficava pra trás. Eu arrancava quase a raiz do morango, o morango estourava na minha mão. E aí o chefe lá, o marroquino chefe, ficava bravo. Mas vamos lá, enfim. Assim, é legal a gente falar, era que a gente veio preparado pra tudo. Então, assim, a gente entrou no trabalho do morango, foi muito exaustivo. A gente não ficou muito tempo, né? Mas foi muito exaustivo. Mas a gente não. Então, mas essa era a questão. A gente não ficou muito tempo, porque mesmo trabalhando no morango, como eu saía 2 horas. A gente não parou de procurar. Eu passava aqui, às vezes, pra ir no mercado, pra fazer alguma coisa, né? E aí eu via a galera trabalhando nos lidos aqui, montando e tal, porque não tinha começado o verão ainda, era frio aqui. Não fala lido, o povo não sabe o que é lido. É uma lanchonete, eu falei, amor. Ah, é você uma falou? lanchonete. Ah, tá. E aí eu passava nesses livros, que são lanchonetes, e falava assim, ó, eu tô procurando trabalho, tem alguma coisa? Porque pra mim era bem melhor trabalhar na frente de casa, né? Ele falava, eu e minha esposa tá procurando. A gente tá procurando. Até que, enfim, eu vi um menino com um pitbull aqui, falei, ele tinha visto eu passeando com os meus 2 pitbull, falei, vou fazer amizade com esse rapaz, aproveitar que ele gosta de pitbull e vou pedir serviço pra ele. E aí parei, fiquei conversando sobre pitbull, né? Falando que era ali só conversando, falando que o pitbull dele era lindo, só sabia falar isso. Que o italiano, vamos resumir, que o italiano era péssimo. Até aí a gente também não falava italiano, nada. Era o Felipe catava umas palavras que nem índio, italiano de índio, né, amor? O Felipe fala. Italiano de índio. Italiano de índio. Só que o Felipe, eu quero ressaltar aqui que foi muito interessante, porque quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito assim, eu sou brasileira, eu não sou daqui, eu não sei, gente. E eu queria aprender a língua, mas eu quero aprender a língua, só que eu não quero, como fala, mergulhar, esquecer que eu sou brasileira, eu tenho muito orgulho de ser brasileira, enfim. E eu lembro que o Felipe falou assim pra mim, que ele tava conversando com uma assessora, ela era brasileira, e o Felipe tava conversando com ela, tentando falar com ela em italiano, e ele não sabia nada. Eu falei, Felipe, pelo amor de Deus, você tem que falar português, né? Você tá falando italiano e tal. Eu falei, já subiu pra cabeça, eu assim, né? E o Felipe falou assim, olha, amor, eu tô aqui nesse lugar e a minha maior preocupação é a gente aprender a língua, a gente aprender a escrever e a gente aprender a falar, porque eu e você é um analfabeto aqui. Ele falou assim, imagina um analfabeto no Brasil,
que trabalho que ele vai encontrar? Ele falou assim, o quanto antes eu poder aprender a língua, eu não vou cair em golpe, eu vou poder trabalhar e você também. Ele falou assim, então eu tô focada em aprender a língua, então eu vou entrar na cultura deles, eu quero falar com o italiano, eu vou errar, mas eu quero falar. Aquilo me despertou, né? Me despertou, aí eu falo assim, cara, eu tenho que falar, que eu era muito tímida pra falar. Eu queria trabalhar, mas não queria correr o risco de aprender na raça a língua, né? Então eu tava naquela coisa, não ia sair do lugar, né? Enfim, o Felipe saiu procurando emprego pra todo mundo, até que ele encontrou. Até que encontramos Um outro emprego, sem ser do Morango. sem ser no Morango. E aí esse emprego era, digamos assim, era melhor, né, que o do Morango. E foi muito bom, mas foi muito bom porque a gente teve uma oportunidade única, porque dessa vez não tinha estrangeiros, os estrangeiros era eu e a Débora. O restante era tudo italiano, tudo italiano. E eles deram uma oportunidade pra gente muito boa, porque assim, a Débora logo de cara foi trabalhar como barista, ajudando no bar, sem saber falar nada. E eu nunca fiz esse tipo de trabalho aí no Brasil. Eu fui trabalhar no atendimento com os clientes tipo, na praia, ajudando, abrindo ombrelone, mostrando onde era, tipo, a pessoa chegava e falava assim, eu queria um ombrelone, ombrelone é guarda-sol, tá, gente? Aí eu pegava e falava assim, não, vem cá. E aí eu fui, sabe, você foi aprendendo palavra nova, cada dia palavra nova. Isso foi muito bom pra mim. E eu no bar, né, tipo, no final de semana eu trabalhava o dono, né, eu trabalhava com o dono mesmo do lugar lá do Lido, né. E aí no final de semana eu ficava no bar e eu nunca tinha nem café em casa eu faço. E aí eu tinha que aprender a fazer cappuccino, a máquina de café, beleza, faz sozinho. Mas drink, spritz, amaro, tudo, né? E eu não sabia. Então, ele me ensinou tudo. Ele me ensinou absolutamente tudo. E eu sem falar nada em italiano. E pra entender, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, nosso Deus, ele é tão grande. Porque ele deu, o nosso cérebro, ele é perfeito. Como que eu tô lá infiltrada com um povo que só fala italiano, eu sem falar nada? Você, aos poucos, começa a entender, né? Eles explicando com muita paciência, né? Eu era também um faz-tudo, por mais que eu ficava lá como barista, eu limpei cozinha, gente, mas cozinha assim, cozinha numa extrema, óleo pra tudo quanto é lado. Fui lavar prato nesse lugar. Lavei, gente, eu acho, num domingo, o Felipe lembra, eu acho que eu lavei mais de 1000 pratos. Eu comecei, eu acho que era umas 3 horas, era 7 horas da noite, eu não tinha terminado. Isso com máquina de lavar prato e tudo. E eu, como não vencia com a máquina, aquelas máquinas enormes, eu ia com a mão e com a máquina. Então, a gente fez isso, limpava banheiro também do Lido. Mas a maior parte foi como barista, mas eles deram essa oportunidade. Lá eu pude aprender um pouquinho mais o italiano. Então, assim, a gente tava lidando, né, amor, diretamente com eles, aprendendo a cultura, estando com eles, e aí aos poucos eu ia falando, mas ali ainda meu italiano era muito, muito, muito limitado. Mas ali eu aprendi, né, o início. E nesse emprego, para mim, foi muito bom porque eu tive a oportunidade de começar a entender melhor o italiano. Então, depois que a gente trabalhou uns 2 meses lá, eu acho, 1 mês e pouco, não lembro certo, foi 2 meses. Então, assim, eu saí de lá entendendo muito bem o italiano, eu já estava entendendo muito bem, né? Enfim, eu e a Débora, a gente resolveu sair desse serviço. Porque a gente soube que tinha outros, né, outros serviços melhores. E também porque, uma das coisas, porque nesse trabalho, vamos supor, eu era um faz-tudo, né? E eu vi uma deficiência muito grande que estava tendo aqui, que era de salva-vidas. A gente saiu desse serviço
E aí eu conversando com um rapaz aqui do condomínio, ele pegou e falou assim, ó, tem um amigo meu aqui do Líder que tá precisando de um salva-vidas. Contando, como a gente tá aqui no sul da Itália, gente, eles são Demais. eles são amigos, eles são companheiros, eles ajudam você demais, eles nos ajudaram, os italianos aqui, gente, sem exceção nenhuma, sem exceção. Eu vejo a mão de Deus, obviamente, mas eles são assim, é uma cultura maravilhosa. A gente se identificou muito com os italianos do sul. A gente vai embora do sul, mas isso é um outro vídeo. Mas eles queriam muito ajudar. E aí teve esse cara que arrumou serviço pro Felipe. Sim, né? E aí nesse novo serviço que eu estava, o rapaz pegou e falou assim, ó, beleza, eu tô precisando de um salva-vidas, me dá todos os seus documentos que eu vou ver se você consegue trabalhar como salva-vidas aqui na Itália. Início eu tava desempregada, eu também saí do... E aí não dava porque o breveto, a licença brasileira, ela não serve aqui na Itália. O que ele fez? Ele falou assim, pera aí que eu consigo escrever você no curso de salva-vidas aqui. Cara, não sei te falar como, tá? Mas eu me inscrevi no curso de salva-vidas, prestei os 2 exames, né? Passei. Peguei a licença pra piscina. Sei a prova, né, amor? A prova escrita e tudo, de italiano. Tá? E a prova teórica, a prova prática eu sabia que eu passaria de boa, né? Agora, pra mim, o medo era teórico. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, apesar do assunto todo eu ter estudado no Brasil e tal, só que as palavras são italianas, né? Então, mas graças a Deus, Deus, ele abriu minha mente e tal. E aí eu peguei a licença para piscina, logo depois fiz o exame e peguei a licença para o mar. E esse curso que eu fiz, ele é internacional. Então, hoje o meu breveto é internacional. Eu posso trabalhar no Brasil, posso trabalhar na Itália, na Espanha, onde eu for. Eu tenho o breveto de salva-vidas e posso trabalhar. Eu acho ótimo, porque aí você me salva nas praias de Miami. Uau! Aí, gente, enfim, o Felipe começou a trabalhar de salva-vidas, né? Já subiu uma escala. E eu falei, agora eu tinha uma profissão, eu não estava mais fazendo qualquer coisa. Uma profissão na Europa. E eu tava em casa. Falei, Felipe, eu não sou dona de casa, eu não aguento ficar em casa, eu quero arrumar emprego. E eu jogava isso nas costas dele, gente. Eu não saía procurando. Eu pegava e falava, Felipe, eu não quero ficar em casa, eu quero trabalhar, me ajuda a arrumar emprego. Porque eu fiquei muito dependente do Felipe. E aí, o Felipe conversando com um italiano, que ele fez amizade com um senhor. Esse senhor, com o professor dele de educação física, conversou com ele e falou assim, ó, estão precisando de uma moça num parque aquático. Fala pra sua esposa ir lá agora. Eu lembro que... Gente, o parque era atrás de casa. A gente ia no mercado... Se isso não é a mão de Deus, eu não sei o que é. A gente ia no mercado, eu olhava aquele nome grande assim, né? Porque às vezes eu falava, nossa, eu queria trabalhar, mas assim, você pensa, não posso trabalhar num lugar grande, num negócio desse. Não, a gente nem bateu em empresa, porque tipo assim... Nem bati lá, não sabia falar, bom, 2 meses de Itália, 2 meses de Itália, você acha que vai contratar vou bater numa empresa, né, e tal. Gente, aí tinha que fazer uma entrevista com o diretor do Aquafarm. Aí eu falando, o diretor do parque, né? E aí eu fui lá com meu italianinho de índia. Me arrumei, fui bonita, entrei lá, fiz a entrevista. Gente, eu entendi tudo que aquele homem falou e eu respondi tudo pra ele em italiano. Isso aí pra mim foi o maior... não vem falar pra mim, é mentira, que não sei o quê, porque eu fui contratada. Gente, eu entendi tudo que ele me perguntou. Eu respondi tudo em italiano pra ele, sem celular, sem nada. Pra mim foi a mão de Deus, foi um milagre. Então você que tem medo de imigrar, de sair do Brasil, porque eu não sei a língua, porque vai ser difícil aprender. Gente, se você confiar em Deus, perca seu medo, porque olha, o nosso Deus, ele faz milagre. Eu saí daquela sala e eu falei, meu Deus, como é que eu entendi tudo que esse homem falou? Fazer uma semana de prova pra ver como você vai ser. E era pra eu trabalhar como barista, né? E eu falei, eu tenho experiência porque eu trabalhei no outro serviço, né, e tal. Gente, aí ele falou, depois de uma semana a gente conversa. Nem no segundo dia eles já me deram a camiseta, comecei a trabalhar no parque. Tá sendo, assim, muito, muito bom. O meu italiano melhorou 80%, né, trabalhando nesse lugar. E o que aconteceu? A Débora lá conversando, pegou e falou, meu marido é salva-vidas. É verdade, falei pro diretor. O diretor é dono de um dos maiores resorts que tem aqui na Via Litorânea.
né, conversando com a Débora, meu marido é salva-vidas. Ele falou assim, nossa, eu tô precisando muito de uma figura madura lá, de um salva-vidas, né, com experiência lá no meu resort. Fala pro seu marido vir aqui conversar comigo. Gente, catei e fui, né, na hora. A Débora pegou e falou, falei, opa, cara, o resort dele é a coisa mais linda aqui. Eu fui lá, cara, a hora que ele me fez a proposta, eu nem precisei pensar, orar, falei, não, é claro que eu aceito. A gente tem o mesmo patrão, né? É o mesmo patrão, porém ela trabalha no eu trabalho no Parco e ele trabalha no particular mesmo, diretor. E olha, assim, olha a mão de Deus, que a gente, desde quando a gente chegou aqui, eu e a Débora sempre trabalhamos juntos. Tá? Sempre juntos. Sempre no mesmo lugar, no gente. Mesmo lugar. E aí, o que eles faziam, né? O meu, lá no parque aquático, o meu líder direto, ele falava assim, quando que seu marido vai folgar lá no resort? Aí eu falava, vai folgar na segunda. Ele, então pega a sua folga na segunda pra você ficar com ele. Aí, essa semana ele vai folgar na quarta, então vai na quarta. Então, assim, eles sempre tentando deixar a gente sempre junto, né? A gente tem o mesmo patrão, a gente só trabalha em lugar separado. E acabou virando tudo mesmo ciclo de amizade, porque o pessoal que trabalha com a Débora também, depois que termina aqui, vai lá ajudar lá no resort à noite. Então a gente acaba virou tendo uma família, virou né? assim um ciclo de amizade. Então assim, cara, o que eu posso falar, resumindo, desses 5 meses de Itália? Foi o que eu falei para a Débora esses dias. Primeiramente, a experiência, vamos separar assim, a experiência cultural. Cara, é um choque, é uma mudança, né? Muda a alimentação, muda tudo, muda o jeito, né? Então, assim, é um choque, mas eu vejo a mão de Deus em tudo, porque Ele colocou a gente no melhor lugar, sabe? No lugar onde as pessoas realmente elas querem nos ajudar, traz melancia, traz não sei o que, eles são muito assim, eles vê você, eu tenho não sei o que, não sei o que. Eu vou te dar isso aqui, vou te dar eu vou te levar. E então assim, a gente também teve a experiência social, que foi ótima a experiência social de conhecer, a gente só conheceu o italiano, a gente não tem brasileiro aqui, né? Então a gente não teve assim contato com a pessoa, com brasileiros, né? Porque às vezes quando a pessoa imigra, fica atrás de brasileiro. E aí é uma dificuldade. Por quê? Porque se você ficar lidando só com brasileiro, você não vai aprender o idioma. Você não aprende. Né? Aqui, a nossa sorte é que não tem brasileiro. Né? Onde nós estamos aqui não tem ninguém. Então, ou a gente fala italiano ou não. E eu, assim, gente, eu não tô sendo contra a pessoa que vai fazer a aula, se a pessoa tem o tempo de se preparar, né? E eu falo, olha, é muito melhor se você já vir falando italiano, você não vai passar por isso que nós passamos. Mas, uma coisa eu preciso falar, que em 5 meses, eu fazendo aula com o nativo, eu tenho certeza que eu não estaria falando o tanto que hoje eu falo. Mas você tá louca? Como que não? Não, por quê? Porque você não faz aula com o professor todos os dias da semana, 10 horas por dia, né? Você não faz. Aqui, praticamente, a gente estava até conversando esses dias, que hoje a gente fala mais italiano do que português. Por quê? Eu fico muitas horas no meu trabalho só falando italiano, né? A gente trabalha, o nosso trabalho é um trabalho de verão, então a gente trabalha bastante, são muitas horas de trabalho, falando só italiano, e quando eu chego em casa eu fico 3 horas, 4 horas com o Felipe, falando português, e a gente vai dormir. Então hoje a gente fala muito mais de italiano. E às vezes a gente vai conversar em português, solta a palavra em italiano. Porque... dá uma confusão na cabeça. Que nem conversando aqui com você, gente, eu não consigo mais falar guarda-sol, pra mim é ombrelone. É difícil eu falar e vir a palavra na cabeça, porque você fala todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Mas pra mim, eles aqui, eles falam assim, olha, quanto tempo você tá aqui? 2 anos? Eu falo, não, tô aqui há 5 meses. O quê? Mas como que você tá falando assim? Mas você já sabia italiano. Eles não acreditam que a gente tá aqui há 5 meses. Que a gente tá aqui há 5 meses pela forma que a gente fala, né? Que eles falam que a gente fala muito bem. Isso eu quero atribuir primeiramente a Deus, porque realmente eu pedi para Deus, nas minhas orações eu falei, Senhor, me dá esse idioma, Senhor, me ensina a falar, porque quando eu cheguei aqui eu fiquei assim, falei, meu Jesus, quando eu vi o povo falando, eu falei, meu Deus, eu não entendo nada, né?
E Deus tem nos ajudado, né? Tanto eu quanto o Felipe é um tagarela, conversa com o condomínio inteiro e tal. Eu, no meu trabalho, graças a Deus, eu trabalho também no caixa, então eu tô diretamente conversando com as pessoas, aprendendo. E eles são muito receptivos para ensinar, né, amor? Pacientes e tal. Então é isso. Essa foi a nossa experiência. Hoje aqui eu sou barista e caixa, né? Que é uma coisa que eu nunca imaginei fazer na minha vida, mas que eu tô gostando muito. Tá sendo um aprendizado muito legal, né? E eu tenho meu salva-vidas. Eu sou que salva-vidas. sempre me salva. Não salvei ninguém até agora. Graças a Deus não precisei salvar ninguém, né? Mas também, graças a Deus, o mar aqui é calmo, não é um mar agitado. Mas enfim, é um trabalho que eu gosto muito de exercer, né? Tá dentro da minha área de formação, que é educação física, mas eu falo para Débora, isso eu sempre deixei muito claro, né? Eu falo o seguinte, cara, se você vai vir aqui para Itália ou para qualquer país que seja, não vá escolher trabalho, escolha trabalhar. Escolha trabalhar, simplesmente. Aproveita as experiências, né? Aproveita o que você vai fazer. Tudo vai ser experiência para você, entendeu? Então, se você ficar um mês num trabalho, que seja um trabalho braçal, um trabalho pesante, mas vá nesse trabalho, mas sempre buscando o outro. E assim você vai subindo a escada, entendeu? Né? Se Deus te abençoar, de que você chegue, você consiga um emprego já na tua área, já que você se sinta feliz, glória a Deus, vai embora. Mas, cara, não se sinta diminuído, porque... Meu, você está começando uma nova vida, do zero, praticamente. Então, esteja aberto, e pega tudo isso como aprendizado, que foi o que a Débora fez. A gente não via só o trabalho como uma forma financeira, a gente via o trabalho muito mais como uma forma de aprendizagem. De cultura, de conhecer. Então, eu e a Débora perguntava muito, quando você imigra, você tem que abraçar realmente a nação que você está e viver a nação. A realidade daquela Viver nação. A realidade, porque senão, meu amigo, vai patinar. Eu acho que também é um motivo, gente, já tá até escurecendo, é um motivo que muitos brasileiros voltam pro Brasil, né? Eles não mergulham na cultura, fica com a cabeça no Brasil, acaba não se misturando, não aprendendo, né? E aí acaba tendo uma frustração. E o que eu quero, assim, passar para você que está assistindo esse vídeo e às vezes tem o desejo de imigrar, às vezes não é para Itália, para algum outro país e tudo mais. Olha, a primeira coisa, não perca a sua fé em Deus, né? Se Deus está na frente do negócio, vai sem medo, né? Nós nos planejamos em algumas coisas, mas que nem a gente comentou aqui em questão de trabalho, questão de idioma, a gente não se planejou, a gente veio assim às cegas. Mas Deus, até nisso, né, Deus nos ajudou, foi a mão de Deus. E eu lembro que a gente trabalhava no Morango, tinha uma roupa, né, propícia, tava frio na época, você tinha que trabalhar com uma bota, aquelas botas do quê, Morango? Galocha, né, porque era barro, né, o cabelo preso, então quando tava calor, você com aquele monte de roupa, você tinha que ir debaixo do sol catando morango. E eu lá, e quantas vezes Deus falava comigo lá no Morango, eu colocava, eles ficavam escutando música marroquina, né, amor? Eles ficavam escutando aquilo, eu falei, gente, o que? Eu vou ligar minha Cassiane pra todo mundo ouvir. E aí ficava lá cantando, né, amor? O Felipe catando morango perto de mim. E eu lá cantando e Deus falando comigo, que eu falei assim, Senhor, eu preciso aprender esse idioma, eu sei que eu não vou ficar aqui o tempo todo catando morango, mas eu quero aproveitar essa oportunidade, né, do Senhor nos fazer humilde, né, que o Senhor está nos ensinando com isso, né. A gente, tudo bem que o meu físico não ia aguentar catar morango por muito tempo, a gente ficou no morango o quê, amor? Um mês? Não, foi tudo isso, não. Foi pouco, porque logo Deus preparou outro serviço. Porque eu lembro que eu tava lá catando morango, eu catando morango, eu orei, falei em voz alta, não falei em voz baixa, não. Falei assim, nossa Deus, me prepara outro serviço, porque esse aqui eu acho que eu não vou aguentar não, minha coluna não tá aguentando. Então me vê algum outro serviço. No que eu falei isso aí, meu celular tocou, era era a moça de um lido aqui da frente que eu tinha passado para eu ir lá 5 horas da tarde fazer entrevista. E foi onde a gente conseguiu. E ela me ligou e falou assim, vem você e a sua mulher.
Falei, pode ter certeza que 5 horas a gente tá aí. E aí nós fomos, aí foi nesse que eu lavei prato, que eu fui barista, que eu fui tudo que eles queriam. E aí depois a gente conseguiu esse que nós estamos hoje, que a gente vai trabalhar aí até o final do verão. E depois a gente vai pro norte, se Deus preparar. Em nome de Jesus. Mas esse é um outro vídeo. Mas, ó, você que gostou da nossa história, compartilha aí com quem tá aí sonhando em aprender o idioma, tá pensando em migrar, né, amor? É isso aí. Compartilha, segue a gente no Instagram também, Não pra você esquece de ficar curtir ligado. o vídeo. Curte o vídeo Tá? e compartilha. Tiver alguma dúvida, coloca aí, comenta. Manda pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de falar com Então você. é isso aí, galera. Beijo, que já tá Bacio. escurecendo. Bacio. Bacio, un Buonasera. abbraccio, alla prossima. Buona serata. Buona serata, ciao. Qua già è sera. Buona serata. Ciao. Ciao.